faz uma pessoa ter certos privilégios? Ser tratado como um rei e ainda obrigar a população a trabalhar para ele. Foi assim que surgiu o Estado absolutista, em que o rei tinha poderes concentrados e a população acreditava que ele era um ser divino. O Estado absolutista foi quando o rei conseguiu centralizar os poderes nas suas mãos. Isso se deve quando ele consegue enfraquecer os poderes dos senhores feudais, que eram os fazendeiros que tentavam controlar toda a sua região. Mas a partir do momento em que os comerciantes, a burguesia, se aliou com o rei, ele conseguiu pegar o dinheiro, contratar um exército de mercenários, enfraquecer os poderes dos senhores feudais e conseguiu centralizar o poder em todas as suas mãos. Meu rei, você aceita suco? Com a formação do Estado Nacional, o rei criou a bandeira, criou a moeda, criou o hino, o idioma, se transformando na figura máxima, o Rei Sol, como é chamado Luís XIV, o rei da França, o rei com plenos poderes. O Estado mercantilista fazia com que o rei aceitasse que algumas pessoas pudessem trabalhar no comércio, com a burguesia, fazendo com que essas pessoas explorassem as riquezas, mas ao mesmo tempo o rei cobrava o imposto, ficando com a parcela dessas riquezas que eram exploradas. Assim continuava estimulando a economia e os burgueses continuavam explorando as suas riquezas. A reforma religiosa foi transformadora do século XVI. Mudou a estrutura da Igreja Católica. Mas o que aconteceu com a reforma religiosa? Foram 3 reformas que mudaram o poder da Igreja Católica. A primeira foi de Lutero. Lutero era um monge católico que dava aula de teologia. Um dia, ele fez uma viagem para o Vaticano e ficou assustado, pois ele queria uma cidade espiritual e encontrou um centro comercial em que as pessoas vendiam de tudo. Vendiam pregos dizendo que pertenciam à cruz de Jesus Cristo. Vendiam um pedaço de pano dizendo que pertencia ao manto de Jesus Cristo. Quando ele retornou para a Alemanha, revoltado, ele pregou as famosas 95 teses na Catedral da Alemanha, dizendo que existiam 95 teses em que a Igreja Católica praticava e não estavam na Bíblia, pedindo para uma reforma. Só que a Igreja Católica não gostou disso. Mandou prender Lutero e Lutero foi julgado pela Inquisição. Seria condenado à morte. Mas a burguesia alemã, juntamente com a nobreza alemã, querendo proteger Lutero e com raiva da Igreja Católica, que se intrometia demais em assuntos políticos, sequestraram Lutero e fizeram uma grande revolução, expulsando os católicos da Alemanha. Com isso, Lutero foi excomungado, foi expulso da Igreja Católica, não podia mais pregar. E assim, ele acabou fazendo sua própria igreja, a Reforma Protestante, a Igreja Luterana. Com o sucesso de Lutero, Calvino na França fez a mesma coisa, só que Calvino era um banqueiro. Ele fez para que os bancos pudessem continuar emprestando dinheiro, já que o lucro é considerado o pecado à usura. E Henrique VIII fez a mesma coisa na Inglaterra, expulsou a Igreja Católica da Inglaterra. Por quê? Como ele queria divorciar e arrumar uma nova esposa, ele culpava a esposa de não dar um menino para ele, somente meninas, e a igreja condenava o divórcio. Ele expulsou os católicos e fez a reforma anglicana. Acabou casando 6 vezes e não conseguiu deixar nenhum herdeiro, nenhum menino. A Igreja Católica percebeu que perdeu terreno na Alemanha, na França e na Inglaterra. O que ela fez? A Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma tentativa de reduzir algumas teses que Lutero criticava na igreja. Por exemplo, as indulgências. As indulgências é uma cobrança para que você só pudesse ser absolvido do pecado se você pagasse o dinheiro para a igreja. Então a Igreja Católica acabou com isso e criou a Companhia dos Jesuítas para poder catequizar novos cristãos, principalmente na América. O iluminismo foi um movimento de pensadores do século XVI e do século XVII que veio para questionar os acontecimentos. Por que a Igreja Católica da época ficava responsável em dar uma resposta para a população em tudo e ainda controlar a vida das pessoas? Porque o rei, no seu estado absolutista, tinha que controlar a política e a economia. Assim apareceram vários pensadores,
na França e na Inglaterra para poder questionar esse poder da igreja e do rei. Por exemplo, apareceu o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Ele criou a teoria do contrato social. Ao invés do rei governar com plenos poderes, com decreto, o rei agora tinha um contrato com a população. E a população ia escolher quais leis que o governante deveria governar. Assim vai nascer a nossa Constituição. Também vai ter o filósofo Montesquieu, também francês. E ele vai criar a teoria dos 3 estados. Ao invés do governo ter plenos poderes, governando tudo, agora vai ter 3 grupos que vão governar. No poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Um governa, um faz as leis e o outro julga. Também temos o filósofo francês Voltaire. Voltaire era um grande crítico da Igreja Católica, porque a Igreja deveria controlar as pessoas. Cada um podia buscar a fé da sua maneira, pois é uma coisa muito íntima. Ele era um grande crítico da Igreja. Nós tivemos o inglês John Locke, e ele defendia a liberdade econômica, em que as pessoas pudessem comercializar, negociar e buscar sua própria riqueza, sem o Estado mercantilista e o governo controlando a economia. E por último, Diderot. Diderot resolveu pegar todas as ideias desses iluministas e concentrar no livro, que vai ganhar o nome de Enciclopédia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aquele que tirou nota baixa, eu vou pegar a sua alma.